Fala, cavalos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Horsepowercast, diretamente do nosso estábulo. E hoje aqui com duas pessoas muito especiais para a cavalaria. Rafael, que já é de casa, Valeu, segunda vez, seja segunda bem-vindo. vez. E Arthurzeira, de sobrenome Correia, hein? Correr. Se você não conhece ainda, guarda esse nome e assiste até o final. Você vai saber a história desse jovem garoto, esse super big pony, né, Rafa? É esse aí, cara. Temporada 2025, aproveitamento máximo, né? Puta, cara, olha, eu vou falar assim pra você, o Arthur ele só perdeu pra quem virou profissional. Então assim, você teve o prazer de receber aqui, né, o Fernando Couto, nosso amigo. Ele venceu o overall do Mister Santos e o Arthur foi campeão da categoria 80 no Mister Santos. Depois do Couto ali, eu acho que era o Arthur, no overall. Tinha outros atletas, tinha um Gnomo, tinha um menino da 102, eu não lembro o nome dele, bom pra cacete também, grande pra caramba, acho que ele é do hardcore, mas eu acho que ali era o Arthur. E aí depois teve o Olímpia, que ele, com todo respeito aos outros atletas, ele passou o trator na Júnior, foi pra 80 e ficou em segundo pro Trindade, de acho que de 23 atletas, 20 e poucos atletas, não lembro quanto. 26. 26 atletas, ele perdeu pro Trindade, que foi um dos caras que pegou o Procard. E depois a gente foi pro Fitpira, e aí como não tinha nenhum desses caras aí ele ganhou o primeiro overall dele. Então, digamos que se existe uma fila para ganhar o Procard, esse cara tá lá na frente dela, né? Cara, eu sempre converso muito disso com ele, assim, que eu acho que o Procard ele é construído, né, ele não cai do céu. E eu acho que a gente tá construindo com passos bem firmes, e a gente também não tem pressa, a gente conversa muito disso. E eu tenho certeza que é uma questão de tempo, só que a forma como ele vai chegar para esse Procard é o mais importante. Muito jovem ainda, né? Tem quantos anos? 23. 23. 23. Pessoal, isso aqui é uma prévia do que a gente vai falar nesse episódio. Vamos falar de carreira, de juventude, de dieta, de nutrição, de como é que é o planejamento dele, porque aqui está o Rafael que toma conta dessa parada toda. Então vai ser um podcast de muito conhecimento. Eu já convido você a se inscrever, deixar o like, compartilhar com quem você puder, porque eu tenho certeza que o episódio vai ser muito massa. Então vem com a gente. Mas antes, quero agradecer a Uniguaçu, nossa parceira patrocinadora que vem nos apoiando desde a temporada passada e novamente se faz presente em 2026, nos apoiando e oferecendo uma oportunidade de você que já é graduado, formado em educação física, nutrição, fisioterapeuta, medicina esportiva ou qualquer outra área da saúde que está crescendo com o fitness e que o fitness vai crescer ainda mais esse ano, se prepare. Então, invista em conhecimento. Entre agora na Uniguaçu e faça parte da turma de 2026 para você, em menos tempo ainda, conseguir uma nova graduação, melhorar o seu currículo e, assim, conseguir ganhar ainda mais fazendo o que você tanto gosta. E por falar e no que você tanto gosta, todo mundo aqui ama treinar. Então, imagine você ter na sua casa alguns aparelhos, ou pelo menos um aparelho de musculação para você treinar, para você dar um foco maior no seu treinamento, no seu músculo-alvo. Hoje eu tenho uma oportunidade muito grande aqui em casa de treinar com os equipamentos da Stark. E isso é uma coisa acessível, porque a Stark ela possui um financiamento próprio, onde você pode parcelar as máquinas em mais de 200 vezes. Então, se você sonha em ter uma academia, ou um estúdio, ou um simples espaço para treinar na sua casa, entre em contato com a Stark, fala que você viu aqui, que você vai ter não só um desconto, mas um atendimento muito especial, porque o diferencial também da Stark é na forma de tratar o cliente. Eles conseguem montar para você um layout maravilhoso para otimizar o espaço que você tem. Então, não é só entregar academias, é deixar ela no melhor espaço possível dentro da sua realidade, do espaço que a sua casa ou escritório ou estúdio oferecer de disponibilidade. Então, chame eles e saiba mais. CDNF Cursos em breve vai abrir uma nova turma. 2025 eles já aceitaram muitos novos alunos, tem muitos que já vão se formar nesse primeiro semestre, então se você quer mudar de vida num curto período de tempo, saber mais sobre o treinamento, aprender a trabalhar oficialmente na regra, na linha e ter uma profissão nova, a CBNF Cursos promete e cumpre isso para você. Quer saber mais? Acesse o site e fica de olho que logo vai abrir a turma de 2026. Dá tempo de sair na frente. Invista no conhecimento. E aqui, pessoal, último aviso: a UPS Telecom é a empresa de internet rápida aqui de Sorocaba.
o nosso podcast, toda a minha casa e a maioria dos meus vizinhos aqui no condomínio utilizam a UPS, porque não só tem uma velocidade, como um super atendimento. Precisou de suporte, precisou de instalar um modem novo, quer aumentar a velocidade do Wi-Fi, é atendido na hora e é também solucionado no mesmo dia, porque eles estão em Sorocaba. Não vai cair inteligência artificial, secretária eletrônica, agendar daqui uma semana, é no dia que resolve. Essa é a UPS Telecom. Arthur, queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece o seu trabalho. Queria que você contasse onde você mora, há quanto tempo você está na jornada do esporte, há quanto tempo você treina, só para causar essa leve introdução de como a gente pode esperar pelo seu trabalho daqui para frente. Claro. Bom, primeiro queria te agradecer por ter me chamado, pelo convite. Isso. Meu nome é Arthur, tenho 23 anos. Eu comecei a competir tem mais ou menos 2 anos. Eu estreiei em dezembro de 2023. Eu moro aqui em São Paulo, sou daqui, só que eu sou da Zona Sul. Comecei a trabalhar com o Rafa no ano passado, né, após o Arnold, após na verdade o Guarulhos. E de lá pra cá a gente teve ótimos resultados, né, como ele falou. A gente foi em 3 campeonatos, tivemos, né, os melhores resultados possíveis. Eh, eu treino há mais ou menos 8 anos, mas assim, eu comecei a competir tem pouco tempo, porque eu não acompanhava fisiculturismo no começo. Eu comecei a treinar porque eu fazia Muay Thai, então eu tive que parar porque eu comecei a trabalhar e o horário não batia. E aí o único horário que eu tinha disponível e o que dava pra fazer, que era mais próximo, era a musculação. E aí eu comecei assim, mas sem pretensão de nada, sabe? Eu ia só por ir mesmo. Tanto é que eu nunca tive um treino montado, eu fui ter um treinamento, assim, certo pra seguir, uma dieta, quando eu comecei a competir. Tipo, antes eu só ia pra academia, via o que alguém estava fazendo, achava bom e copiava. E aí assim que eu fui desenvolvendo, né. Com o shape que você tá agora, você conseguiria fazer um treino inteiro de Muay Thai na pegada ou Fala a verdade. qual que é a altura que tá o Jamais, shape da Muay jamais. esse Nada. essa tora, inferno. Não, eu lembro que Você tá pesando quanto? agora eu tô com 96 quilos. Você tá beirando 100, cara. A sua Quase. altura, Pra mim eu tenho 1,61 de altura. mini freak. Te mandei aí uma imagem para depois você mandar pro Ian. Eu lembro que quando eu comecei a musculação, comecei a desenvolver bem meu corpo, eu estava com uns 80, já uns 85 mais ou menos, mas assim, eu era natural na época. Então, e eu comia assim, livre, né? Tipo, eu só comia muito. Eu não chegava a pesar nada, eu só comia até o máximo que aguentasse, por refeição. E aí eu lembro que eu fui fazer uma aula nessa época de Muay Thai, o pessoal me chamou, eu estava no dia de folga, aí eu fui, e o pessoal me viu, tipo, fazia tempo que não me via, já me viu bem maior, e aí veio todo mundo querendo me bater, meu. Tipo assim, Eu conto que aguenta, né? tipo assim, pegaram raiva de mim, tipo assim, ficou grande, vamos bater nele agora. Que o perfil dos caras de luta é mais slim, né? Slim, Pode mais ser sequinho. trincado, mais sequinho, mas são leves, né? Exato, sim. E aí, Aí tipo, o lutador gosta de bater o grande, né? tipo assim, eu não tinha mais agilidade, né? Eu ainda sabia os golpes, tudo ainda, até hoje eu lembro, mas eu não tinha mais tipo, o time, né? Time de Deus, tomar um chute. então, tipo assim, eu ia aguentando, até a hora que eu conseguia prensar um canto e eu batia. Mas se não, meu, tipo, precisa muito rápido, né? A gente, querendo ou não, fica lento, né? Conforme vai pegando fase de off-season e tudo. E Rafa, como que é trabalhar com esse guri? Cara, Muito jovem, né? Muito potencial, muita massa muscular. Parece que ele antecipou ali coisa de 5 anos de trabalho em 2. assim, a gente sabe que o fisiculturismo ele é um esporte de muito empenho, né? Então, assim, partindo do pressuposto que os melhores colocarão muito empenho, vai se dar melhor aquele que tiver uma genética diferenciada, e é o caso do Arthur. Então, assim, o Arthur ele é um cara de respostas muito agressivas com o mínimo que a gente muda, tanto que na nossa primeira preparação, eu nem te perguntei se a gente pode falar disso, mas eu vou falar. Ele estava com muito inchaço nas pernas, assim, que a gente não estava conseguindo identificar o que estava acontecendo.
E eu comecei até a ficar preocupado por questões renais, assim. Eu falei, meu, às vezes tá com alguma coisa fora do lugar aí, sei lá, né? Se O corpo ele sempre responde alguma coisa. usou demais em algum momento, enfim. Porque na época, cara, a gente. E até hoje, assim, a gente não usou praticamente nada. Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas eu estava estranhando muito, porque eu via que em cima estava chegando, mas embaixo estava muito Muita retido, retenção. assim, e o peso lá em cima, tipo, ele com 92, 93, e a gente considerando ele competir na categoria 80. E aí ele falou: "Meu, cara, eu tô pensando em desistir, velho, não vai dar certo, cara, eu tô até com medo disso que você me falou, dessa questão renal e etcétera". E aí também mandar um grande abraço para o nosso doutor, o doutor Gabriel, que auxiliou a gente com isso, passou alguns remédios pra ele, era uma descompensação de glicose que ele estava, então ele colocou um pouquinho de glifage, colocou outras medicações que, meu, zerou assim em 2, 3 dias o físico dele fez vup. Foi, eu perdi uns E 5, 6 quilos, eu acho literalmente. isso é uma das coisas que eu sempre falei para o Arthur, falei: "Você tem a condição para ser um dos melhores do Brasil com certeza. Só que se você não tiver uma equipe e um plano de carreira, você não vai chegar. Porque genética tem um monte de gente que tem, mas os caras não chegam. Isso é verdade. Então a gente estruturou e a gente vem estruturando a carreira dele assim, tipo, tem que ter um médico, tem que ter alguém para cuidar da fisioterapia, tem quem pense no planejamento dos campeonatos, que depois a gente pode falar. E por isso que os resultados do ano passado não foi surpresa pra gente. Tanto que, assim, ele terminou o Olímpia em tese de barriga cheia. Só que a gente bateu, mas a gente falou assim: "Não, vamos mais um. Vamos mais um que a gente vai pegar o overall". E ele tinha muito isso com ele, de tipo assim: "Pô, meu, eu não ganhei ainda meu overall", sabe. Eu já fui bem e tal, mas eu não ganhei overall, não ganhei overall. E eu falei: "Calma, baixinho, mas você só foi em campeonato duro. É melhor assim, é melhor que você não ganhe o overall em campeonato duro e a hora que você ganhar, você olhar e falar assim: 'Não, mas eu ganhei de fulano, ciclano, beltrano'". Por exemplo, o menino agora que competiu na Argentina, bom pra cacete, ganhou o profissional, o Borges. Ele não foi nem pro overall lá em Piracicaba, Uhum. ele ficou pelo caminho. Foi. Então assim, são atletas que você vê que o Arthur ele já tá num nível de competitividade muito grande, apesar da pouca idade. E trabalhar com ele é muito fácil, cara. Porque eu não sei se ele era assim com o primeiro preparador dele, mas comigo, cara, Não dá trabalho. zero, velho. Zero, 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 zero. E a gente tem muita abertura. Tipo, hoje o Arthur, ele é meu amigo, né? Então ele tem abertura pra virar pra mim e falar assim: "Ó, Rafa, meu, deu essa bosta aqui em casa. Tipo, a situação é essa". Ele não precisa, ficar de rodeio. Isso facilita muito. E muito coach às vezes não tem essa abertura com o atleta e vice-versa. Às vezes o atleta não consegue trazer a dificuldade que tá tendo na casa dele para o coach e o coach não consegue observar o porquê que o corpo não tá respondendo, porque o cara tá sempre com cortisol alto, né. Sim. E a gente fez coisas muito diferentes, né, nessas preparações, baixinho, que ele nunca tinha feito. E é claro, né, você também confia à medida que você vê que dá certo, né. "Ah, eu confio cegamente, pula do precipício que eu confio em mim", aí o cara pula, se esborracha, ele não vai mais confiar em você. Então, conforme ele foi fazendo algumas coisas diferentes, ele sentiu que ia dar bom, e deu. Então, você pode até contar aí algumas coisas diferentes que a gente fez. Os 3 campeonatos que a gente foi 3 preparação totalmente diferente. Porque antes de eu começar a trabalhar com o Rafa, eu já tinha competido 3 vezes, né. Eu tinha tido a minha estreia, só que o meu primeiro campeonato eu fiz totalmente sozinho. Eu tive a ajuda só de um grande amigo que eu tenho, que é o Francisco. Só que assim, a gente foi muito assim, na intuição, sabe. Então, tipo: "Ah, 0 carbo agora", zerei. Então, tipo, toma 10 litros de água, tomava. Então, tipo assim, eu não sabia o que que ia acontecer e também não sabia o que eu tinha que fazer, então eu fui pegando muita dica aleatória. Botou E várias receitas de bolo e tentando exato. passar. E assim Fez um flan. isso, e assim fui, simplesmente fui. E assim, eu nem estava cogitando, né, ser campeão nem nada, só que muita gente falava: "Não, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar", e eu consegui ainda ficar em segundo lugar na júnior.
E aí ali eu falei, pô, meu, tipo, até dava pra eu ter ganhado. Só que eu não questionei jamais o resultado, mas eu falei, pô, eu acho que eu sou bom nisso. E aí foi na época que eu conheci meu antigo preparador, que era o Batata, e o Francisco, eles são muito amigos, né, o Batata e o Francisco. E aí eu conheci ele no Arnold até, ele me avaliou assim, e aí só que o Batata ele é meio old school, né, ele não me elogiou muito, ele só olhou e falou, Cara, mas é muito bom isso. dá pra ir, né. E aí eu falei, Certo. pô, Bom, exatamente. cara. Não infla a pessoa, né? Não, eu falei pra ele, falei: "Cara, você deu muita sorte de ter o primeiro Francisco Sim. próximo e depois o Batata, porque já deixou ele com calo já. Tipo, quanto tempo você se preparou com ele e ele não te deu um elogio?" Não, era assim, ele até comentava com o Francisco, ele é muito meu amigo, né, e o Francisco eu conheci ele há muito tempo, tipo, eu conheci o Francisco uns 3 anos antes de eu competir. E ele sempre assim, como ele me conheceu bem antes, ele sempre falava pro Batata: "Meu, o Arthur é diferente, ele não é, assim, ele não tá fazendo isso só por fazer, ele não tá buscando mídia, né, ele realmente gosta, tipo, do esporte", porque quando eu comecei a acompanhar, eu me apaixonei pelo fisiculturismo. Só que eu me apaixonei por esse fisiculturismo, o antigo, década de 80, 90. Você que pôs Então referências e exato. Então, assim, aí que a gente fez mais amizade ainda. Porque aí ele olhou e falou bem assim: "Pô, meu, ele podia muito bem estar acompanhando o pessoal atual, né, mas não, ele tá acompanhando o pessoal da minha época". que legal. Então, aí ele pegou e sempre falava, né, pro Batata, ele falava: "Meu, ele é diferente, cara". É a essência, né? É. E aí ele fala: "Não, mas esses menino novo a gente não pode elogiar, porque eles sobem pra cabeça". Então, assim, eu mandava uma atualização, aí todo tipo, pra quem eu mostrava, a pessoa olhava e falava: "Meu, tá incrível". E ele só mandava assim: "Bom, é isso aí, continua". Eu falava: "Pô, mas será que tá Mas bom elogio mesmo?". válido, E cara. eu fui me acostumando, sabe, assim, tipo, eu mandava pra ele, mas assim, na minha cabeça estava ok, não estava fenomenal. E aí eu fui pra Campinas, depois eu competi no Olímpia, e aí na minha estreia na NPC, né, eu fiquei em segundo na Open, até 80, que foi campeonato, tipo assim, eu acho que era o mais novo da categoria e era só os cara pedreira, tipo assim, os cara já velho de palco, né. O Campinas? Isso. Tipo assim, eu percebi que os cara, tipo assim, já ficou meio incomodado comigo na fila. E aí, a Júnior, eu ganhei de um atleta por 40 quilos mais pesado que eu. Nossa. É, tipo, pô, eu tenho 1,61 de altura. Ele não vai falar que ele tem vergonha, o Santiago. É, Nossa. ganhei dele. Imenso. E aí, quando 1 quilo de músculo pra cima. isso, tanto é que assim, eu olhei ele na fila, eu falei: "Meu, não tinha condição". Ainda ganhando dos Open. É, não, foi exatamente isso, tanto é que eu batia, tipo assim, no cotovelo dele, praticamente. E aí, dali, tipo assim, eu falei: "Pô, meu, realmente eu", porque eu sempre fiz a preparação com o mínimo possível. E ali eu falei: "Pô, meu, eu acho que eu tenho muita chance de continuar nisso". Só que é até algo que mudou muito a minha mentalidade depois que eu conheci o Rafa. Nessa época, assim, eu me preparava para os campeonatos, mas assim, como eu sempre tive muita dificuldade financeira pra competir, eu me preparava assim: "Ah, eu vou fazer esse, depois eu paro". Aí eu junto dinheiro. Então, quando eu conheci o Rafa e eu não pensava no futuro, ele conversou comigo de tipo assim: "Meu, você tem que pensar na sua carreira daqui 10 anos, porque você é diferente, você realmente você tem chance de não só ser pró, mas chegar no Olímpia. Você tem chance", que já é algo fenomenal, simplesmente pisar no palco do Olímpia já é diferente. E você tem que ter, tipo, em mente que, assim, não é se você vai conseguir, mas é quando você vai conseguir. E foi quando eu parei pra pensar que, tipo assim, eu tinha que começar a estruturar, tipo, não só que eu ia fazer, mas como eu ia fazer, como eu ia competir. Porque eu começava a preparação, aí, tipo assim, pô, faltou frango. Ah, como ovo. Tipo, faltou whey. Ah, parei de tomar então. Então faltava muita coisa. E não que hoje em dia não falte, mas assim, hoje em dia eu consigo fazer a preparação mais básica possível para eu poder manter tudo até o final. Consistente. Isso, exato. Planejado. Então, nessa época, assim, eu fazia com o mínimo do mínimo, só que assim, como eu não conhecia meu corpo, como ia responder as coisas, eu usava muita coisa que, assim, não tinha necessidade. Às vezes eu gastava com algum manipulado ao invés de comprar, tipo, frango, mais ou menos isso, sabe. E aí mas aí voltando,
É, depois do Campinas eu competi no Olímpia, eu fiquei em segundo na 80. Só que esse foi, eu acho, o meu pior campeonato, porque eu peguei uma virose. E eu tava passando mal no campeonato. Nossa. E aí, tanto é que assim, eu saí do campeonato, eu não olhei troféu, não olhei nada. Aí eu fiquei acho que uma semana, cara, passando mal, passando mal. E tipo, sabe, nunca mais eu volto, nunca mais eu volto. Aí depois que eu melhorei, tipo assim, eu olhei pro troféu, eu falei, pô, meu, passando mal, tipo, quase morrendo, fiquei em segundo. Aí eu olhei e falei, pô, Geralmente é os trancos e barrancos, né? é exato. Com recurso, com faltando coisa, com dificuldade, estando doente. Foi tipo, não, aquele campeonato foi assim, acho que foi tipo um divisor de águas também pra mim, de, tipo assim, você vai continuar até o final. E um Olímpia, né? Porque Você ficar em segundo lugar lá, você deita é, muita exato. gente, cara. Toda a categoria lá é lotada e de alto nível. Os melhores Sim. do Brasil. Não, e assim, pô, foi 12 horas de espera. E eu não tinha, tava sem colchonete, foi uma camiseta no chão. E eu lembro que tava chovendo pra caramba, um frio absurdo. Ele Eu, ficou com você lá? o Batata tava. Tava só que assim, tava esse Olímpia de 2024, eu achei ele mais cheio do que o desse ano, agora. Era mais um. Porque assim, o desse ano agora a gente conseguiu ficar numa área mais tranquila, assim, tipo, não tinha tanta gente passando. Esse de 2024, o meu pessoal tava pisando em cima de você. E tava, tipo assim, chovendo, tava frio do lado de fora, só que na parte interna do backstage, o ar-condicionado não pegava nele inteiro. Então tinha umas partes que tava muito quente, tava absurda. Tipo, a parte do aquecimento mesmo das máquinas tava muito quente. E aí, ali acho que assim, foi um campeonato que me fortaleceu mais ainda, sabe? Tanto é que assim, eu fui pro Arnold depois, eu achei muito mais tranquilo. Eu tava esperando, eu já fui assim, tipo, clima de guerra. Aí eu cheguei, o backstage tava, pô, maravilhoso. Tipo, a parte de aquecimento, tava tudo tranquilo, sabe? Foi um campeonato muito bonito. Foi o Arnold. É, não, pra mim acho que é o meu campeonato favorito, o Arnold, né? E foi lá que a gente se conheceu, né? Foi exato. Depois do campeonato, o Rafa levou você lá, eu tenho um carinha pra apresentar. Você. Foi. Cara, é que Aquele assim, dia foi legal. isso eu falo como fã da marca, né? Fã do seu trabalho aí, que hoje a gente tem o prazer de ser amigo. Mas pra gente que consumia os conteúdos da Horse e tal, Exato. cara, tipo, ir no stand, tipo, falar com você, cara, é loucura. E aí, naquele momento, assim, eu vi no olho dele, tipo assim, mano, eu não estou acreditando que tá o Hugo me olhando, o Camões, O o Brasil tava, Valentim. Cara, tinha tinha tipo bastante Tava uma gente. galera não, boa. tava uma eu acho que o Renato Ventura. A gente parou o corredor, pessoal. Foi. Então, e aí, Eu meu, tenho ele até hoje esse vídeo. e ele grudado assim, e aí você pegou e falou assim: "Não, então tá feito, tal". E a partir dali, assim, naquele momento, eu não era preparador dele, Nossa, não era. ainda não é. A gente estava, tipo, Conversando. conversando, eu, pô, estava ali vendo o campeonato, eu não lembro se eu tinha algum atleta naquele campeonato, mas eu estava assim, vendo mesmo. Só que eu olhei pra ele e eu falei: "Cara, esse moleque aqui, ele merece um um destaque, ele merece Serviço. conexões, né, tipo, as pessoas precisam ver isso daqui que eu tô vendo". E aí, meu, foi dando certo, cara, e aí ele é muito impressionante, né, cara. E é tão louco, porque quando eu vejo esses vídeos, às vezes o telefone ele o telefone, nossa senhora, o iPhone ele mostra, né, tipo as lembranças. E às vezes eu vejo umas mídias dele, que na época eu olhei e eu falei: "Nossa!". Hoje eu olho e eu falo: "Caramba, ele já tá tão melhor". Tipo, ele tá tão diferente, velho. Ele adicionou muito mais volume. Não, tá imenso, imenso. Você desceu do carro ali e falou assim: eu te vi no final do ano, né? Foi. A gente fez a nossa confraternização aqui. Você já tá maior. Ele tá entupido. Hoje o Caio não falou que você tava pequeno? Não, hoje não. Não, primeira coisa que quando eu vi ele assim, eu falei, não fala que eu tô pequeno, não fala que eu tô pequeno, não fala. Pô, você fala que eu tô pequeno com 96, eu iria embora. Não, quer dizer, com certeza você não sabe. No final do ano passado, nós fizemos uma confraternização nossa, dos nossos amigos, pessoal da Horsepower. E aí, ele chegou do lado do Fercouto, né? Que é desse tamanho e daquela discrepância de altura. Aí o Caio, meu filho, naquela sem filtro nenhum dele, assim, nossa, você é pequeno. E
Primeiro foi, Competição. Bola Então, nosso que tava. foi tão engraçado. Overall, Assim, carregando o troféu. ele falou, aí eu olhei assim pra ele, aí ficou todo mundo me olhando assim, sabe? Aí eu ver a reação. E aí ele ficou me olhando assim, realmente, sabe, com a cara assim, tipo, de caramba, assim, realmente é pequeno, né? Aí eu fiquei tipo, como assim pequeno, cara? Ai, meu Deus, muito bom. Mas voltando a esse dia da gente, eu conhecer ele pessoalmente ali, quando você falou, tem um cara bom pra te mostrar, eu já sabia que ia vir alguém muito bom mesmo. E aí a hora que você chegou, mano, eu tava ali no meio do Valentim, do Carlos, de só gente que entende do esporte. A hora que você começou a posar, todo mundo, cara, ficou impressionado. Você saiu dali depois, a gente continuou falando de você. Cara, E enquanto a gente tava lá, o vídeo não mente. Fez uma roda de gente que assistia. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? foi. Foi impressionante aquele dia. Eu- E ali nasceu a nossa parceria, nasceu a nossa amizade. Cara, assim, e hoje eu brinco com ele assim, eu falo: "Ô meu, entra lá no site da Horse, tem um cara bonito lá", porque é ele que tá, né, na imagem, assim. E às vezes a gente conversa disso e eu falo pra ele, eu falo assim: "Mano, você tá vendo como o degrauzinho ele vai subindo, sabe. Então, tipo, antes você foi, competiu, pô, não ganhou, daqui a pouco ganhou, daqui a pouco bateu na trave no overall, daqui a pouco você tá com uma marca que, tipo, todo mundo que gosta de fisiculturismo, que acompanha a cena, gostaria de estar, e daqui a pouco você vai estar numa marca grande. Hoje ele tem o apoio de marca de, farmácia de manipulação, que é a Farmavila. Qual outro patrocínio você tem? Tem a Farmavila, né, que é os manipulados. Tem a Horse, que é acessórios de treino. Eu tenho também parceria com a marca de roupa, chama PM Sports. Tenho também parceria com a Compostura, que é uma marca de cinta. Cinta. É. Isso. E eu também tenho uma parceria com a Power Suplementos, que eles são, tipo, bem conhecidos pelo pré-treino Devaster, né? De latex também, vitamina. De latex é um clássico. De latex ele foi o primeiro suplemento. 10 anos, eu acho. Não, e assim, quando eu comecei a treinar, o meu sonho era tomar o de latex, porque pra mim, ele era o mais próximo de anabolizante que tinha. Então, e aí, quando eles lançou o de latex impuro, eu lembro até hoje que eu ia na loja de suplemento, e o cara falou bem assim pra mim, ó, esse daqui a Anvisa acabou de liberar. Tava proibido. E aí eu olhava e falava, meu, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar. E tipo assim, todo mês que eu ia pra comprar, acontecia alguma coisa, eu ficava sem dinheiro. Todo mês, todo mês, todo mês. Aí quando eu tinha dinheiro, eu ia, mano, acabou. Aí quando eu fechei com eles que eles mandaram pra mim, eu até gravei o vídeo assim, olhei e falei, finalmente eu vou tomar isso daqui. E aí eu tomo agora todo treino, treinando ou não, eu tomo todo dia. Ô, Rafa, é importante a gente também frisar essa questão do planejamento de carreira, da escolha de campeonato foda, que ele podia ter sido overall antes de campeonatos menores. Pô, Mas o overall só veio depois de uma história já consolidada dentre os melhores, ficando em segundo contra os melhores em eventos grandes, e assim quando veio o primeiro overall lá no Fitpira, foi uma consequência, né? E aí, o quanto que isso foi importante para gerar conexões para ele, como a gente bem se conheceu no Arnold. No Arnold, qual que foi sua colocação lá? Eu ganhei a Júnior, a Bodybuilder Júnior, e fiquei em segundo na Open até 80. Sim, aí a gente vê, né? Muitas pessoas acabam selecionando o campeonato só naquele que ele acredita ou tem certeza que vai ganhar. Mas lá você foi e entregou um grande resultado e as conexões que nasceram ali, a sua visibilidade, foi o que te levou para um novo estágio, para na sua próxima competição você tivesse mais amparo, mais visibilidade. Por isso que a gente se faz, assim, importante a gente frisar a importância de escolher bons campeonatos, de se planejar, para você dentro do donador criar assim, uma expectativa em cima de você e não ser só mais um, né, Rafa? Exato, exato. E o coach precisa ter essa mentalidade para instruir o seu atleta, né? E não só fazer, eu quero levar meu time inteiro no máximo de campeonato que eu puder para eu ter volume e ter top coach lá. bela bosta, porque Poderia subir 20 Você- moleque lá, então. você não vai entregar o que você poderia para cada um deles, e pelo contrário, você vai matar o resultado de cada um deles. Tanto que eu lembro que quando a gente foi pro Santos, eu tinha comentado com ele, eu falei: "Cara, o Couto, o meu amigo, ele vai". E eu acho que ele não conhecia o Couto, e eu mostrei. E ele pegou, ele falou assim: "Caraca, meu, mas esse cara é bom demais". Eu falei: "Mas é isso? É isso, porque você competindo com um cara bom desse, a gente vai ter um parâmetro real de como que você fica do lado de um cara bom desse".
E foi assim que a gente foi construindo cada vitória e cada campeonato. O que eu vejo que às vezes as pessoas elas não conseguem fazer essa conexão é com a similaridade que o bodybuilding hoje, pelo menos aqui no Brasil, tem com o futebol. Hoje a molecada da idade do Arthur, eles estão muito nessa de: "Ai, eu sou o eu tenho tantos títulos na júnior. Ah, eu não sei o que da júnior e etcétera". E eu já falei pra ele, eu falei: "Arthur, esquece a júnior. Não precisa provar nada. Esquece a júnior. Você já é o melhor júnior do Brasil. Você ganhou o Arnold e você ganhou o Olímpia. Acabou. Quem era pra competir com você na júnior, Sai da Novaes. você quer competir na júnior, vai, compete na júnior e ganha, beleza. Nós não vamos mudar o nosso planejamento pra dizer que nós somos o melhor júnior do Brasil. Ele já é. E isso doa quem doer. São os resultados, não é ele que tá falando, sou eu que tô falando. Os resultados mostram, ele é o melhor júnior do Brasil. Acabou. Bodybuilder, né? Bodybuilder. Classic Physique, Men's Physique, tem outros aí, acho que a briga é muito mais apertada, mas na bodybuilding, cara, Os feitos dele são Não. números. números. Então, assim, tanto é que a gente tinha planejado, a priori, dele competir agora no Arnold, e a gente conversa muito disso. E eu falei pra ele, eu falei assim: "Arthur, você tá com um chorinho de testosterona e você tá com 92 quilos. Você nem começou seu off-season. Por que que a gente vai iniciar um pré-contest, perder essa janela excelente de construir massa real, só pra você ir lá ganhar júnior, chegar no overall, não tá incontestável, eu prefiro que a gente pare um pouquinho, dá um tempo, consolida, e a gente chega no segundo semestre pra fechar o olho e só falar assim: "Nós vamos nesse aqui". Eu prefiro que a gente faça assim. Ah, mas é muita petulância. Ah, mas tem muita. Sim, tem muito atleta bom, mas eu preciso olhar para o desenvolvimento dele. Se eu consigo trazer ele como um cara da 90 pesando 81 quilos, ele vai ter subido 4 quilos de palco. E 4 quilos de palco nele vale muito mais do que 5, 6, 7 quilos em alguém que é da 102. Ele foi campeão overall júnior, sendo júnior no Fitpira com 77 quilos. Caramba, Então, assim, eu não preciso me preocupar com volume. Você bate o olho nele, você vê que ele tem volume. Então ele precisa o quê? De condição, precisa chegar mastigado. O volume já é característica básica dele, né? Agora a gente só espera ver o talhado, né? Ó, o que ele vai trazer de novo pro próximo campeonato. Posso dar uma de Faustão? Levanta aí, mostra as pernas ali na câmera. Olha como é que ele fica, cara, no normal. No normal. Tipo, esse é o normal do Arthur. Ó, você acha que é normal isso? Não é normal. Você acha que é normal um negócio desse? Isso é louco, meu. Fica de lado. Olha o posterior de coxa dele. Ó, Essa pose de lado dele, é o jeito que a perna dele fica, o posterior marcado lá embaixo. Entendeu? Impressionante. então, tipo, eu não preciso me preocupar em volume nele. Não preciso. Ele precisa chegar ao quê? Um pouco mais de volume dentro das proporções do físico que a gente quer construir, que eu também não vou ficar aqui falando quais são os pontos que a gente precisa melhorar, porque senão vai ficar chamando atenção pra eles, mas mais volume dentro de uma condição extrema. Se ele for o mais condicionado do overall, com esse nível de muscularidade, ele é uma pedra no sapato de qualquer um. Mais de 120 quilos. Ele é uma pedra no sapato de qualquer um. Então a gente tem. E ele pegou essa confiança de tipo, o meu jogo é a condição. Eu não preciso me preocupar com o volume. A gente conversa disso, né, Baixinho? Sim, bastante. Eu peguei uma confiança muito grande no Rafa, até pela amizade que a gente construiu. Eu queria muito competir no Arnold esse ano, muito, até porque eu adoro o Arnold. Pra mim é um campeonato. Eu fui a primeira vez, tipo, pra assistir, e quando eu vi, assim, um campeonato, a feira, o campeonato, eu vi os atletas andando pela feira, eu olhei e falei, meu, eu tenho que competir aqui. Eu preciso vir aqui. E aí, tanto é que no ano que eu competi, tipo, ano passado, acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Porque assim, eu competi, tipo, eu lembro que eu ganhei a Júnior, aí eu fiquei em segundo na 80 e eu desci chorando do palco já, né? Realizado. Não, chorando de tristeza mesmo. Beleza. É,
Que eu tinha certeza que eu ia ganhar e perdi, aí eu desci, chorei. Não, mas pausa. Aí, Não, já é um desbarate, né? Tipo, o cara ficou em segundo a 80 com 22 anos na época foi. e ele tava arrasado. Então, até essas coisas eu converso com ele. Trabalhando, né? Tipo, calma, velho. Calma. Não, mano, não precisa disso agora. Tá só começando, tá tudo Meu bem. Deus do céu. É, e aí eu lembro que a minha namorada foi conversar comigo e ela, tipo, calma, tipo, é a primeira vez que você tá competindo aqui, né? E eu chorava. Aí eu lembro que veio um outro preparador, ele veio, falou bem assim, ó, cara, eu já competi no Arnold mais de 5 vezes e eu nunca peguei um top 3. Você tá com um troféu de segundo lugar e você tá chorando porque é felicidade, né? Aí eu parei assim, sabe? Mas, tipo assim, eu fui pra feira ainda, tipo assim, meu, acabou a minha vida aqui agora. Tipo, sabe? Triste mesmo. Expectativa tava alta. É, aí eu encontrei o Rafa, ele pegou, ele tava extasiado, assim, tipo, meu, parabéns, você tá incrível, tudo. E eu, tipo, né, tá bom. Aí ele saiu me apresentando pra, meu, todo mundo na feira, meu. Ele me levou, acho que uns 8 stand. Coitado, fez cardio. Não, e assim, mas assim, eu lembro que Refeição. eu tava, tipo, não comi nada, tipo, acho que eu não tomei nem água, pra falar a verdade. E ele saiu me levando, assim, pela feira inteira, só que assim, eu tava cansado, né, tava triste pra caramba, só que ele foi me apresentando pra, tipo assim, pessoas que eu via pelo celular só. Tipo, quando ele me levou na Horse, que a gente se conheceu, tipo, eu acho que eu já tinha te visto na feira. Eu já tinha tirado uma foto antes, um ano antes, mas assim, só. No Olímpia também eu pedi pra tirar uma foto, mas assim, eu nunca tinha conversado, sabe? E aí ele saiu me apresentando e todo mundo que ele me apresentava, ele falava, faz uma pose aí. Não, você tem que ver isso aqui, pausa aí pra ele ver. Tipo, eu competi de novo na feira. E aí, aquilo ele me animou muito, tipo, tanto é que eu não dormi. Tô, né? É, tipo assim, né, ele me apresentou pra todo mundo, tipo, que eu assistia no Instagram, no YouTube, ele me apresentou na feira. E tanto é que ele me levou no... Inconveniente. Isso. Né? Puta cara inconveniente, o cara querendo descansar. Não, mas assim, meu, aquilo dali, tipo, me deixou tão animado que, tipo, eu não dormi à noite. Eu fiquei acordado da sexta pro sábado, né? Eu, tipo, fui pra feira no dia seguinte, tipo assim... Em jejum, né? Tipo... Não, eu comi só um pouquinho. Tomei só uns 10 litros de água. Quando o cara chegou no outro dia, eu não reconheci ele. E nem... Meu Deus do céu, parecia um Majin Buu gigante. Não, eu falei pra ele... Ótimo. Não, eu ainda falei pra ele assim, ó, semana que vem eu vou competir de novo. Que era o Guarulhos, né? Aí ele olhou assim pra mim e falou, né, vai sim, pô. Mas, tipo, no outro dia ele perguntou pra mim, ele pediu assim, falou, manda uma foto pra ver como é que você tá. Só que aí, tipo assim, como eu tomei muita água, eu não cheguei a comer muito, foi mais líquido mesmo. Então no dia seguinte eu tomei, tipo, acho que um comprimido de diurético, saiu tudo, meu, eu perdi, tipo, já uns 8 quilos de novo. Que a gente podia falar disso também, hein? Também, Me fale. Conta. esse Conta. diurético. Porque toda a experiência de atleta para quem nos assiste vale muito, né, meu? E ainda mais a experiência prática de algo que é bom ou ruim, que agrega. Conta, que eu acho que é importante. Porque com certeza tem um Arthur que ainda não estreou assistindo Sim. e ele vai poder cortar caminho com essa sua experiência. Não, sim. Não, só pra terminar do Arnold, e aí a gente. Eu competi no Arnold, depois eu fiz acho que 3 meses mais ou menos de off-season. E eu ganhei, bom, eu tive uma qualidade muito boa dos meus ganhos. Só que quando a gente começou a preparação pro Santos, eu perdi muita massa muscular. Exatamente da onde eu tinha ganhado. E aí não chegou a consolidar, sabe? Apesar de eu conseguir manter alguma coisa, não tive, assim, ganhos sólidos mesmo. Por isso que esse ano o Rafa pegou e falou: Meu, vamos esperar um pouco, vamos fazer um off mais longo para você poder consolidar essa massa muscular. E se fosse qualquer outro preparador, eu acho que eu não iria dar ouvido, mas como é o Rafa, tipo, eu confio muito nele, eu falei: Não, tudo bem. Tipo, fiquei chateado no início, mas eu falei: Não, ok, vamos pra frente. E aí, sobre o diurético que ele tinha falado, nos meus primeiros campeonatos, o primeiro campeonato eu não desidratei direito. Então, pros demais, eu falei, meu, eu tenho que tomar mais diurético. E aí eu tomava uma quantidade muito grande de diurético. Tanto é que assim, meu físico ele nunca enchia totalmente. Eu sempre ficava meio vazio. Então, exatamente.
Ele manda embora. E aí, eu lembro que pra preparação do Santos, tipo, o Rafa falou, ó, você vai tomar, tipo, Não, mas fala em números. 6 ponto... Não. 6, acho que ponto 6,5 de diurético. Aí eu peguei e falei, o que é 6,5? Aí ele falou, não, você vai cortar o comprimido da metade e depois da metade a metade. Tipo, aí eu olhei assim, tipo, a mensagem, eu parei e falei, meu, porque eu não conhecia, tipo, ele, tipo assim, O negócio era 3 inteiro. eu olhei assim, eu falei, pô, eu tomava 100 mg de diurético. O cara quer que eu tome, tipo, 1/3 do comprimido. Prague do diurético. Aí eu olhei assim, e tipo assim, a gente não tinha, era o primeiro campeonato, né, junto. Aí eu peguei, só que assim, tudo que ele tinha falado, Conhecendo. só que assim, tudo que ele tinha falado até então tinha dado certo. E eu peguei e falei bem assim, ó, meu, tudo que ele falou até agora deu certo. Eu vou seguir, se der errado, tá na conta dele. É isso aí. Aí eu tomei. Aí um dia antes ele falou, ó, 12,5 agora. Que aí já era metade do comprimido. Aí eu falei, meu, um dia antes, 12,5, só que meu peso tava muito baixo. Eu tava, tipo, muito seco já. Muito. Aí eu olhei, eu falei, pô, 12,5. Só que aí eu olhei assim pra mim também, eu falei, não tem o que tirar aqui. 12,5 acho que é o certo mesmo. Aí eu tomei e deu certo. Tipo, em Santos, tipo, ganhei as 2 categorias, tipo, com uma certa folga, né? Só o overall que não deu. Valeu, Couto! Tinha um cara imenso. Do avesso. Era 3 eu, né, no palco dele. E aí, pro Olímpia, tipo, eu olhei e falei, nossa, meu físico tava incrível em Santos. Ele falou, vai ficar melhor no Olímpia. Aí eu falei, não, não tem como. Ele falou, só confia. Aí foi a mesma coisa, tipo, cortar o comprimido, cortar de novo. Aí eu falei, não, tá certo, né? Porque eu já tava mais seco ainda. Meu peso, tipo, baixou mais ainda. E aí, no Olímpia, tipo, eu subi com a condição, tipo, acho que absurda. Foi, acho que um dos meus melhores campeonatos, o Olímpia, desse ano. Tanto é que, tipo, teve uma parte que o Ramon, ele entrou, que ele tinha a mesa dos árbitros, ele sentou, tipo, do lado. E aí, quando eu fui fazer a pose de mais musculoso, que eu cravei assim o quadríceps, ele olhou assim, balançou a cabeça. Aí eu falei, pô, meu, você chamei a atenção do Ramon. Tipo, Tá valendo. tá bom, né? E aí, pro Fitipira, só que assim, como eu não tinha tanto costume de tomar manipulado e tudo, e aconteceu tudo muito rápido, a minha parceria com a Farmavila e tudo, pro Fitipira eu já tava muito cansado, e eu tava tomando muito comprimido, de manipulado, protetores e tudo. Então, tipo assim, ele passou e falou, ó, corta o comprimido e toma. Um dia antes da pesagem. Eu tomei o comprimido inteiro, esqueci de cortar. Juntei tudo e tomei. Aí eu acordei no outro dia, mandei, acho que eu não cheguei a mandar atualização pra ele, eu fui na casa dele direto, né? Eu fui pra casa dele, e aí de lá eu ia pra Piracicaba. Quando ele me viu, ele olhou assim e falou, o que que você fez? Aí eu falei, pronto, agora... Falei, não deve estar tão ruim, porque eu não comi nada. Aí ele falou, meu, você tomou o comprimido inteiro, né? Eu falei, Nossa, Rafa, olhar muito. aí eu olhei assim e falei, Rafa, eu esqueci de cortar meu comprimido. Ele falou, meu, você desidratou demais. E aí, tipo assim, começou a me dar crise de cãibra, meu. Em Piracicaba já. Eu não conseguia, tipo, deitar. Eu deitava, dava crise de cãibra. No quadríceps posterior, quadríceps posterior. E assim, eu fiz 10 refeições, tipo, de arroz com salmão. E a próxima era farinha de arroz com whey e pasta de amêndoa, né? E assim, meu físico não enchia. Tinha pizza. Não, então foi 10 dessas. Aí ele chegou à noite, né? Ai, que eu tinha um casamento. Eu acabei com a agenda dele. Tipo, destruí a agenda dele. Ele tava, tipo, num casamento do outro lado da cidade. Tipo, aí ele chegou lá à noite, correndo. Aí quando ele me olhou, ele falou, meu, você tá murcho ainda. Tipo, não encheu o físico. Aí ele, tipo, a gente tinha um pacote de bolacha de arroz, né? Essa aqui é uma bolacha de arroz doce. Tipo, uma delícia, mano. Aí ele pegou e falou, ó, toma insulina e come a bolacha de arroz. Aí eu comi. Aí ele falou, agora você vai comer a pizza. E tipo assim, eu já não aguentava mais comer. Aí eu comi uma pizza inteira. Mas isso é uma coisa boa também, velho. Sim. Aguenta passar fome e aguenta comer também. Não é, tipo assim, meu, foi 12 refeições já. Aí eu comi a pizza, mas assim, comi a pizza já pensando. E tipo assim, meu, foi uma pizza inteira, foi o pacote de bolacha de arroz, aí tipo assim, 1 hora depois, a pizza.
E aí eu comendo a pizza e ele já me pintando. Que já tava tarde. Já para, não para. Não, foi tipo, aquele campeonato foi tipo assim, tudo pra dar, tipo, tinha que dar certo, sabe? Foi tipo assim, as coisas iam dando errado e tipo, do nada dava certo, tipo Aí no coisas... backstage você ainda tava com cãibra. Foi. Cara, a gente matou uns... Sim. Cara, eu nunca tinha visto, na verdade, um exemplo de sensibilidade ao diurético tão agressivo. Porque assim, era pra ele ter desidratado mais, como ele realmente desidratou, mas foi uma repercussão metabólica, assim, que eu fiquei surpreso, assim, eu falei: "Cacete, ele tá muito sensível mesmo". Que nem você falou no começo, né? Você foi percebendo que no Arthur toda a resposta era agressiva pra tudo. Mas muito, O muito. estímulo dado é multiplicado. Tanto que na Júnior, ele falou assim: "Cara, eu não tô conseguindo cravar, não tô conseguindo". Eu falei: "Não precisa". Você vai ganhar, mesmo assim. Só que aí, a gente tava com 2 magnésios, Da Spot. 2 potes. Ele Fiquei. matou os 2 potes, cara, do backstage. De cápsula? Matou, e ele tomou 6 Gatorade, 3 Não, 6 Gatorade e um Monster e meio. porque eu comecei a ver Uma que o lata de físico dele Monster e tava meio. querendo ir embora. Tava querendo ir embora. E eu peguei, eu falei assim: "Cara, vamos trucar. Vamos trucar. Eu tô vendo que tá seco, não vai vazar", porque ele também tá assim, foi muito singular, porque ele voltava do banheiro: "Cara, acho que eu preciso ir no banheiro de novo", e ia no banheiro de novo. Aí ele voltava: "Puta, cara, ainda tem alguma coisinha". E eu falei: "Cara, eu não sei se ele tá nervoso, e tá com aquela micção de nervosismo, ou se realmente abriu a torneira aí, essa porra desse diurético". Tanto que teve uma hora que eu fui atrás dele, fui meio de manja, assim, fui meio tipo: "Pô, será que ele tá indo mesmo no banheiro? O que que tá acontecendo?". E ele foi lá e mijava e eu escutava ele mijando mesmo, eu falei: "Caralho, velho". Aí eu fui e falei: "Arthur, tá na minha conta, pode tomar". Aí peguei lá não sei quanto de Gatorade, diabo, e mano, nessa, ele pegou, ele bateu assim, estava do lado de um negócio de ar, e caiu um Gatorade nele. Cagou a tinta dele. Cagou a tinta. Eu falei: Podia estar errado, tá "Tudo, não, tudo, ô tudo." Cristo redentor, que a tinta tava E o boa". pior é que ele ainda tinha avisado, ele falou bem assim, ó, cuidado com esse Gatorade. Eu falei, não, de boa. Aí, meu, tipo, o pior que não fui eu. Tipo, eu não sei se alguém esbarrou no negócio, e o Gatorade viu, tipo assim, ó. Puf, caiu em mim. Eu ainda vi, assim, sabe? Tipo, parece que na minha mente, falou bem assim, ó, vai cair, vai cair, vai cair. Caiu, derramou tudo em mim. Puta, mas daí quando a gente repassou essa tinta, cara, Aí até os moleque que estavam ali do nosso lado falaram: "Nossa, agora fudeu". Porque tem essa, né? Quando a pele tá seca, né? E O jeito que ela absorve a tinta é outra história. é a preparação da antes, pele. né? Exato. Como eu tava, tipo, no terceiro, a minha pele, ela já tava, assim, tipo, E assim, a pele bem ressecada. espontânea sua já não tinha mais nada. Porque se Não, tem ali, exato. a tinta ainda não adere bem. Sim. Então, se não tem mais nada entre o músculo e a pele, a tinta vai pros poros lá pra dentro e fica bonito demais. Foi, tanto é que, assim, a gente tava na parte, tipo, superior, né? Não tava ali embaixo, né? E aí tinha uma porta, e aí Sim. tinha uma... Então, procura esse vídeo. Aí o Rafa olhou e falou bem assim, ó, meu, fica parado aí. Faz qualquer coisa. Aí eu olhei e falei, tipo, como assim qualquer coisa, né? E eu do Siri. Tipo, aí eu olhei assim pra minhas pernas, só que aí eu entendi quando ele falou isso daí, porque quando eu olhei pra minha perna, tipo assim, a vascularização que ela tava, tipo Aqui, ó. assim, era absurda. Aqui dá pra jogar ali. A gente coloca depois. Mas tá muito bom mesmo. Então, e aí, e assim, aí eu tinha acabado de levantar e eu não conseguia nem levantar sozinho, de tanta cãibra que eu tava. E assim, me dava cãibra e ao mesmo tempo era aquela sensação de fadiga extrema. Então eu não conseguia, sabe, contrair a musculatura da perna, tipo, de jeito nenhum. E aí eu lembro que o Rafa pegou e falou, meu, na apresentação individual, faz qualquer coisa, não se esforça nela. Deixa, tipo assim, guarda a energia pro confronto, que é o que vale. Mas na apresentação individual, tipo, não se esforça. E eu tava muito nervoso também aí, porque assim, eu cheguei, tipo, muito confiante, muito.
Só que, tipo, absurdamente confiante, na verdade. Tipo, só que o que acontece? No confronto da Júnior, eu, tipo, assim, eu não vi nenhum atleta que me preocupasse, então, tranquilo. Mas, assim, a Júnior é uma categoria que eu subia mais por subir, não é uma categoria que eu, tipo, tivesse ela como prioridade. A prioridade pra mim é sempre a 80. E aí, na 80, no confronto, eu fiquei em terceiro lugar, eu não fiquei no centro. E aquilo dali, tipo, nunca tinha acontecido comigo. Nunca, em nenhum campeonato. E assim, eu não conseguia entender, porque eu via, assim, os árbitros olhando pra mim, tipo, balançando a cabeça, apontando, e eu ficava esperando, assim, em troca, né, tipo, me chamar pro centro e eu não fui. E aí eu voltei, assim, eu lembro que eu olhei pro Rafa e falei, meu, o que que aconteceu? Tipo, eu errei o quê? O que que tá ruim? Aí ele olhou e falou, nada. Tipo, não tem o que fazer, tipo... Aí ele falou, meu, das duas umas, o impossível pode acontecer, você tá sendo julgado em terceiro lugar, ou já te julgaram e estão Você julgando, no meio. tipo assim, Acontece muito. já te deixou de canto, né? Isso deixa todo mundo confuso. Isso então. Só que assim, algo que principalmente o Celso, ele sempre fala, né? Que assim, não é porque você tá, tipo, no meio que você já ganhou. E não é porque você tá na ponta que você já tá fora do confronto, né? E aí, só que assim, por mais que eu estivesse ali na terceira posição, eu, tipo, posei normal. E aí, só que no backstage eu conheci alguns atletas até, e eles vieram e falaram, meu, fica tranquilo. Tipo, não tem como você perder, que tá julgando os outros dois, né? Só que na minha cabeça, assim, eu ainda ficava, meu, mas e se, sei lá, eu não conseguir contrair a perna direito e não tá bom, tipo, alguma coisa tá de errado, isso daí nunca aconteceu. Na Júnior eu não fiquei na terceira, né? Fiquei no centro. E aí, tanto é que no vídeo na 80, quando vai premiar os atletas, eu tô com a cabeça baixa assim. E aí o Rafa subiu uma escada, meu, não sei onde que ele encontrou aquele lugar, acho que era tipo onde o DJ tava, da iluminação e tudo. Tipo, bem no alto, assim, ó. E aí, eu tô com a cabeça baixa assim, aí ele é em segundo lugar, aí chamou outro atleta, aí ganha na categoria o Arthur. Aí quando eu vou assim, que eu escuto, aí tipo, é um alívio, meu. Aí, tipo assim, eu já não sentia mais cãibra, nada. Aí ele começou a gritar, eu falei, eu falei, eu falei. E aí, Aquele só vexame, né? Aquela... passa, né, normal, no dia mais normal dele. E aí pro overall ele pegou e falou, meu, você tá bem? Como é que você tá? E aí, só que assim, quando eu voltei, que tipo assim, passou um pouco, né, o êxtase de ter ganhado, tipo, eu peguei, aí voltou, tipo assim, meu, aquela dor absurda, né, principalmente na É que a perna. fria, né, velho? Como ele é da 80, ainda tinham todas as outras. Tinha, tipo, 90, e tipo assim, foi um campeonato. Exato, e era um campeonato que tava muito cheio, as categorias. E aí foi voltando aquela dor, a cãibra e tudo. E aí eu lembro que, tipo assim, ele pegou e falou: Meu, é o overall agora. Tipo assim, você tem muita chance de ganhar. Então, meu, tenta, tipo, sabe, dar o seu máximo lá. E aí, assim, eu fiquei olhando na fila, eu vi que, tipo assim, todo mundo tava me olhando. Tipo, sabe, o pessoal olhava assim meio que de lado. A hora tava ativada. É, entendeu? E aí já teve outro pessoal que veio falar com ele. Estrelinha tava brilhando. É. E aí na fila, antes de eu subir pro overall, teve alguns atletas que me reconheceu do Arnold ainda. Tipo, do Arnold, do Olímpia, vieram falar comigo, me parabenizaram. E aí eu percebi que, tipo assim, o pessoal tava me olhando muito, mas assim, de cima e embaixo, sabe? Aí eu peguei e falei, meu, quer saber de uma coisa? Se for pra romper o quadríceps posterior, vai romper agora. Porque eu vou, tipo, fazer mais força que eu nunca fiz na minha vida aqui. E aí eu fui pro overall e assim, eu consegui escutar a voz do Rafa e ver ele, tipo assim, certinho, sabe? Lá no final. Eu vi ele gritando assim, andando de um lado pro outro, tipo. E aí, no overall, o Tamer veio pra julgar, né? E aí eu lembro que uma das minhas melhores poses é o peitoral de lado. Na hora que eu fiz o peitoral de lado, ele olhou assim, fez tipo, nossa. Aí, tipo, chamou o Celso e fez tipo assim, apontou, né? Aí ele pegou, balançou a cabeça. Aí eu falei, ah, meu, se o Tamer apontou pra mim, eu ganhei. O Janola não fez assim, ó. Foi exato, ele pegou, tipo, só que aí foi na 80 ainda, né? Ah, Tipo, ele pegou e fez, tipo assim, ó, tá muito. professor Janola. Aí, só que nessa, no overall, quando eu vi que o Tamer, tipo, apontou pra mim,
Aí eu falei, ah, meu, ganhei. Aí me deu mais confiança ainda, né? Porque como no Santos eu tinha perdido pro Couto, eu falei, meu, o cara da Super Heavy é o favorito. Só que assim, eu tava com a diferença de... Eu tava muito mais seco, muito mais. E aí, quando ele fez isso, tipo, me deu muito mais confiança. Aí foi a hora que assim, eu fiz a pose, tipo, eu olhava pra ele, tipo, balançava a cabeça, assim, tipo, eu sei que é eu. Meu pose down, tipo assim. Tava, mano, estava à vontade, né? Não, eu fiquei muito tranquilo depois disso. Tanto é que assim, quando me chamou, eu fiquei numa felicidade absurda, mas assim, dentro de mim, parece que eu já tava esperando, sabe? Porque, que nem eu falei do início, tipo, parece que tudo deu errado. Porque é um campeonato que não era pra eu ir, não tava nos nossos planos, né? Tanto é que assim, os primeiros campeonatos, eu tinha uma certa preparação já pra eles. Pro Fitipira, não. Tanto é que assim, eu fiz com frango, usei tilápia. Pro Fitipira, eu falei pro Rafa, não tenho mais dinheiro, meu. Aí ele falou, o que que dá pra você fazer? Eu falei, clara de ovo. Aí ele falou, clara de ovo. E foi, tipo, mais de 20 dias com clara de ovo, só. Era clara de ovo, arroz, clara de ovo, alface, só. E aí... Tanto é que, assim, nos últimos dias, acho que faltando uns 2 dias, falei, Rafa, não tá dando mais clara de ovo, eu tô começando a passar mal. Mas meu corpo não tava absorvendo, sabe? Aí ele pegou e me deu um pouco de whey e falou, ó, troca algumas refeições por whey. Aí eu comecei a tomar um pouco de whey. Aí, tipo, deu uma certa equilibrada. Mas foi um campeonato que, assim, do início, sabe? Tipo, tudo parece que deu errado, não era pra ser. Tanto é que quando eu cheguei lá, eu falei, meu, eu tenho que ganhar isso daqui, não é possível. Tanto perrengue que você passou. Foi. Não, eu lembro que a hora que eu tava saindo, assim, do casamento, a Vivi, óbvio, né, ela queria que eu ficasse no casamento, né, era de um casal muito amigo nosso. Aí ela virou e falou: "Meu, eu sei que é muito importante, mas eu queria muito que você ficasse, né, pro campeonato, tá, pro casamento". Aí eu falei assim: "Vi, o Arthur vai ganhar o overall". Puta, cara, eu juro por Deus, eu até me arrepio. Eu falei: "Eu tenho certeza que ele vai ganhar esse overall, certeza. Pode estar qualquer um lá, ele vai ganhar, velho, ele vai ganhar". E, meu, conforme essas coisas foram acontecendo, assim, parece que toda hora a gente pensava assim: "Não, mano, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar". E na hora da premiação, olha que louco, o Batista, ele estava lá com um atleta ou 2 atletas, não lembro, Foi. e eu estava olhando o overall aqui, assim, cara, o Batista veio correndo igual um louco, sentou do meu lado e falou: "Ele vai ganhar". Tipo, no quarto de volta, o Batista grudou aqui do meu lado e falou: "Ele vai ganhar, Rafa". Eu falei: "Você acha?" Imparcial mesmo. Ele falou: "Cara, não tem como". Quando começou as poses mesmo valendo, cara, olha, cara, eu fico até arrepiado de lembrar, velho. Porque ele pegou, ele começou a me chacoalhar, assim, e na hora, confesso, eu até fiquei um pouco apreensivo, assim, porque eu falei: "Cara, você tá criando uma expectativa em mim que eu estava mais geladão". E chega um cara assim em você e fala: "Não, ele vai ganhar, mano. Olha isso, tal, não sei o quê, não sei o quê". Cara, e aí eu comecei a andar pra um lado para o outro, que foi essa hora que o Arthur falou. Levou o Foi. negócio. Cara, o Batista, ele teve uma presença de espírito tão foda, ele pegou o celular, cara, começou a me gravar. Ele falou: "Não, ele vai ganhar, eu vou filmar tua reação a hora que ele ganhar". E a gente tem a gravação, cara, Foi. da minha reação quando ele ganha. Nossa, ele lembra. Batista também é outro que do nosso time, né? Ah, porra, tá louco. Foi engraçado que o Rafa, ele tá assim, tipo, acho que a mão assim, sabe? E ele tá gravando o Rafa assim de costas. Aí quando me anuncia, ele pega e fala, É. eu falei. Mano, e ele cravou, cara, mas eu achei louco isso. No quarto de volta, o Arthur parou de frente, a hora que virou de lado, que ele apertou o glúteo, o Batista pulou do meu lado aqui e falou: "Cara, o Arthur vai ganhar. O Arthur vai ganhar o overall, não tem como, não tem como". Mano, dito e feito, velho. Machinho foi lá e ganhou. Nossa, levou pra casa o título mais importante na preparação mais improvável por conta de tanto perrengue. Putz, Mas isso aqui, pessoal, a gente tá chegando ao fim do episódio, mas eu acho que a gente chegou no auge do episódio para mostrar a sinergia desses dois. Para vocês verem o quanto é importante um bom relacionamento, a confiança, essa história do diurético que a gente teve aqui. Se ele não tivesse, né? Ele errou de esquecer, mas ele entendeu quando você pediu algo que para ele era novidade, em deixar o negócio lá na sexta parte do diurético, né?
Então, o quanto é importante essa comunicação, essa troca, essa verdade, esse confiar, essa amizade, isso aqui vale muito para qualquer preparação. Às vezes o atleta tem tudo financeiramente, tem todos os recursos, mas não tem uma boa comunicação com o coach dele. E aí o coach não consegue explorar o atleta porque a comunicação tá truncada, né? Então, ele mesmo com os perrengues, fazendo com o mínimo, mas a verdade era uma só e você conseguia tirar o máximo proveito da realidade dele, né, Rafa? Sim, e assim, eu repito, é um trabalho em equipe. Então, assim, desde o Paulinho que levou ele de São Paulo até Piracicaba, porque eu não ia conseguir ir com ele, ao Carlinho da Farmavila que abraçou o projeto desde o começo, você que, pô, de cara você já falou: "É mais um cavalo da cavalaria". Todas essas pessoas, cara, tipo, todas as conquistas, vocês realmente fazem parte disso, porque é o que eu falo pra ele, eu falo: "Cara, a partir do momento que a gente bater o martelo, tipo, a hora que você chegar lá, você vai levar todo mundo", entendeu? Questão de tempo. E é questão de tempo, eu tenho certeza. Aqui a gente viu hoje, pessoal, nesse episódio, o quanto é importante todos esses pilares que eu vou falar aqui. A genética, que a gente sabe que ele chegou para você com ela já nele. Genética tá presente no físico dele. Aí entrou numa outra questão, eh, planejamento de carreira e estrutura. O quanto é importante ter a sinergia de tudo isso, né? Genética, planejamento e carreira. E isso tudo é você em cima ali sendo o maestro de todo o contexto para poder tirar proveito. Então vejam, pessoal, que não é só escolher competir, tem que ter um planejamento, tem que ter uma escolha, tem que ter essa entrega verdadeira e também o máximo de proveito tirado, cada treino, é o cada dieta, é a verdade sendo dita, feedback atrás de feedback, que faz até nas situações mais adversas tirar o máximo do menino, mesmo depois de várias competições, final de ano, com pouco recurso, com perrengues acontecendo, ainda se entregou ele na melhor condição ainda da vida dele, para pegar o overall. E É um trabalho digno de muitas palmas mesmo. e eu contei pra ele que quando eu fui com uma atleta no nacional, que é aquele do final do ano, é o nacional ou é o Brasil? É Nacional, o nacional? nacional e master. Eu cheguei lá e um amigo da, ai, esqueci o nome da marca. Ele estava lá, assim, e ele, ao que ele me viu, ele virou e falou assim: "Cadê o baixinho?". Eu falei: "Não, pô, ele não vem nesse campeonato, a gente já encerrou o ano". Ele pegou e falou assim: "Cara, os body estão tudo falando dele aí". Se eu tivesse Chamar a atenção ainda. Entendeu? Mas assim, por que que isso é bom? Porque tá no radar. Ele tá no radar dos atletas. E isso é no o overall, respeito. hoje ele incomoda qualquer um. Ele não tá por acaso. Tipo, isso é fruto do trabalho e da dedicação dele. Porque no final das contas, quem sobe lá é ele, velho. E é mais outra também que valida que agora ele só é júnior no RG dele, no campeonato ele não é júnior mais, ele é o Não, eu outro já vi Paulinho. pra ele, eu falei: "Esquece a Júnior, Acabou essa história. esquece". Já não tá na prateleira na melhor júnior. Não, eu não quero que ele seja o melhor júnior, ele já é. Ele já competiu e tal. Então assim, eu hoje o nosso planejamento é pra que ele seja o melhor bodybuilder do Brasil. E e tem um passo muito grande de você ser o melhor júnior e o melhor bodybuilder, Sem dúvida. Sim. entendeu? Então, porque se ele compete na 90, já é outra parada. Compete no 80, já é outra parada. Escala. E assim a gente vai construindo uma carreira que quando ele conquistar o cartão profissional dele, ele vai ter um físico de profissional. E ele vai ter tido até então uma bagagem de amador muito bem aproveitada. Não vai ser uma coisa, nossa, do nada virou pro. Não, ele fez uma história, ele traçou uma jornada bonita e vitoriosa, competindo sempre nos melhores campeonatos e contra os melhores atletas da época dele. Sim. Então isso ninguém tira esses fatos. Sim. Pra gente fechar, eu queria que você contasse como é que foi a seletiva da Casa dos Campeões. Oh, Vi que você cara, estava lá, foi. Correia te avaliando ali, também te Breno. Conta pra gente como é que foi o feedback que você teve deles, a reação do Correia, como é que foi? Eu já treinei com o Corrêa, né, antes da seletiva, e eu sou fã dele, com certeza. Pra mim ele é o maior atleta do Brasil de todos os tempos. E na seletiva agora, ele me reconheceu e já na fila, o pessoal já ficou meio assim, né, meio:
putz, o cara reconhece, chama ele pelo nome já, né? E aí, quando a gente entrou, eles separaram a gente em grupos e a seletiva tava marcada pra 10. Só que eu cheguei lá, era 7 horas da manhã, porque eu falei, meu, eu quero chegar lá. Eu já imaginei que ia muita gente, então eu falei, eu quero chegar lá e ser um dos primeiros avaliados, né? E aí, só que eu cheguei lá, já tinha um pessoal já. Tinha um pessoal que tinha chegado 6, 6h30, mas era tipo assim, umas 4 pessoas. E aí, quando eles chegaram, ele separou a gente, né? Foi quando ele me reconheceu, perguntou se estava preparado, eu falei, tava. Aí a gente entrou pela parte de trás, né, da Ironberg de São Caetano. E aí quando chegou lá, eu já tinha levado sunga, levei marmita, tudo, que eu esperei que ia demorar, né? Aí eu perguntei pro rapaz da Iron, eu falei, cara, tem um banheiro aqui pra colocar sunga? Aí já tem um pessoal que olhou e falou, putz, você trouxe sunga? Aí eu falei, trouxe. Falei, eu falei, pô, meu. Pronto pra bater. Eu falei, não tô nem aí, eu vou levar a sunga, né? Não sabia se ela ia entrar, porque a sunga é de competição, mas falei, falei, pô, Pô, GG, porra, adiou. que pensa, não? Eu falei, pô, a última vez que eu usei essa sunga eu tava com 80 e 84. Mas aí eu coloquei a sunga, aí quando eu saí assim, já teve o pessoal que olhou e falou, nossa, da onde que esse moleque apareceu? E aí, só que assim, eu não cheguei a aquecer nem nada, eu tipo, coloquei a sunga e já fui. E aí eu entrei, eu percebi que ele já olhou assim pra mim, né? Aí, tipo, olhou pra folha. Aí eles pediram, só que era muita gente, então eles não conseguiu, tipo, fazer uma avaliação tão aprofundada. Eles pediram uma pose de frente ou de costas, aí eu fiz um duplo bíceps de frente ou de costas. Aí depois do duplo bíceps ele já perguntou, tipo, ele é Arthur? Aí eu falei, Correia. Meu sobrenome ele é idêntico ao dele, né? É igual. Aí ele falou, pô, Correia, tinha esquecido do Correia, cara. Aí perguntou minha idade, quanto tempo eu competia, aí o Tenente Breno perguntou. Aí ele perguntou se ainda tava no amador, falei que tava. E aí ele me selecionou, tipo, pegou meus dados e tudo. Desse primeiro grupo que entrou, eu acredito que só eu fui selecionado. Aí depois entrou os demais grupos, né? Aí eu tô esperando agora pra ver quando eles vão me, me chamar. Que da hora. Então. E nos atualiza sobre isso, vai ser muito legal. Eu vou estar acompanhando. Pô, com certeza. E se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de mais colheita, cara. Se Deus quiser, vai dar certo isso. E você vai ter um suporte maior, uma condição melhor. E tá no meio desses caras é uma conexão valiosa. Então, Sim. tem tudo para já começou literalmente muito bem em 2026, sendo avaliado pelos melhores, num bom lugar, e o projeto deles é grandioso. Então, você conhecer, tendo destaque aí, a gente conhece tantos nomes que surgiram na Casa dos Campeões, como o Bico, o Fabrício Moreira, o Moraes, Cris Figueiredo. um monte, cara que nenhum ali ficou esquecido na nossa história. Fizeram história, viraram profissionais, estão na atividade até hoje e tem tudo para você ser o próximo. Se Deus quiser, Deus abençoe. Amém. Cara, Com certeza. obrigado. Eu agradeço vocês Deu. dois Valeu, pela Gun. amizade, pela parceria. E contem comigo, contem com a Horsepower, conte com a Ana. A gente está aqui para somar com a história de vocês. E eu quero cada vez mais ter vocês aqui nessa mesa para a gente contar sobre as novas vitórias, novas conquistas, que a gente vai estar junto. Se Deus quiser, Com toda levar, certeza. com certeza. Finaliza pra gente, deixa uma mensagem pra galera que tá te vendo, principalmente pra nova geração. Ô, bom, pessoal, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao meu coach pela oportunidade, né? Que ele me deu de me ajudar durante todas essas preparações. E para quem gosta, né, de fisiculturismo, se você tem vontade de competir, se você tem vontade de viver esse esporte, que hoje em dia cresceu muito, se inspire em pessoas que realmente vivem disso. Não só que, assim, tá no esporte sabe, por hype, por dinheiro, porque uma hora ou outra isso vai passar. Então, quando eu comecei a acompanhar fisiculturismo, campeonato, eu sempre, assim, eu procurei os atletas mais antigos, que não eram tão famosos, né? Tanto é que hoje em dia eu sempre acompanhei o Paulo Lima, por exemplo. Eu vi ele competindo com Sardinha, tudo. Tipo, dá vontade até de chorar, porque assim, você vê a história dele, por exemplo, o Serafim também. Tipo, a história deles, de tudo que eles passaram, é algo. É simplesmente assim, é fenomenal. Porque assim, hoje em dia o fisiculturismo cresceu muito e ele dá muita oportunidade. Só que antigamente não.
Esses caras, pra mim, assim, eles são motivo de referência. Assim, de, sabe, perseverança. E até hoje eles estão aí. Então, assim, se você gosta realmente disso, procura pessoas que realmente vivem esse esporte. Mandou bem. E você, Rafa? Ah, cara, eu agradecer mais um papo aqui, né? Você abrir as portas da sua casa para a gente poder participar. E como eu tinha dito, eu acho que a gente precisa levar em consideração as fases de cada etapa, né, da nossa vida. Então, se a gente comparar com o futebol, é mais importante o menino na fase da base, ele se formar como um bom atleta, para que ele chegue no profissional, chegue no time principal e consiga performar. Por isso eu sempre falei pro Arthur, eu falei: "Arthur, esquece isso da júnior, eu quero que você seja o melhor do time principal, eu não quero que você seja o melhor da base". Ele acabou sendo o melhor da base porque ele é quem ele é, mas conhecendo ele, conhecendo principalmente as fragilidades dele. Eu acho que, assim, o que deixa o Arthur um atleta ainda melhor não é o físico e etc, etc, mas são as fragilidades, tipo, como ele lida com as fragilidades, entendeu. Tem muita gente que às vezes no momento de fragilidade, puta, dá uma derrapada e etc. Bom, ele consegue mesmo com o mundo caindo, ele pega e ele fala assim: "Não, então agora então tá. Então, tá assim, né, então tá bom. Então eu vou ser mais duro com essa situação". E aí o céu é o limite, né, cara, porque, o grau de conexão que a gente tem, a resiliência que ele tem, e cada vez mais, aos pouquinhos, a gente conseguindo trazer mais estrutura, porque não se enganem, precisa de estrutura, gente. Precisa de estrutura. É bonito, é legal, Instagram, foto, campeão, troféu, mas assim, no final do dia, dinheiro, velho. Precisa rodar dinheiro na preparação, e eu não tô nem falando só de bomba, eu tô falando de questões tão importantes quanto fisioterapeuta, protetores, cara, tudo que envolve cara, hoje o Arthur tem o privilégio de estar na Horsepower, mas se ele for comprar um cinto, não é todo mundo que consegue comprar um cinto de qualidade. Exato. Então, assim, isso tudo são equipamentos de segurança, né, para o trabalho dele, que a gente leva isso hoje como sendo o trabalho dele. Sim. Não é porque a gente gosta que não é um trabalho, né. Então o meu recado para a nova geração é isso, é pra tentar se formar como atleta, graduar como atleta e dizer que a minha promessa, né, tá de pé. Então eu vim aqui no ano passado, eu falei que eu ia no Horsepower, e a minha preparação já começou. E eu tô vendo que você tá maior, tipo, o volume preenchido E aí. agora ele não tira mais oversize, ele tá escondendo Só vai ver ele de regata agora quando tiver quibra. Só perto do Me alegra campeonato. muito isso, Rafa. Vai ser, assim, muito especial pra mim ver você lá competindo. Vai Obrigado. ser uma realização de ver um amigo realizando uma coisa muito da hora. Não, e pra mim vai ser espetacular. Vou ver se eu consigo arrastar o baixinho, né, pra ele tá, mas agora ele vai precisar cuidar de mim um pouquinho também. Agora eu, minha vez agora. Carinho. Pois é. Mas, Rafa, eu acho que pra gente finalizar, a gente observa que é só questão de melhorar a estrutura dele agora, financeira e tudo mais, porque ele tem as duas coisas que são primordiais e mais difíceis, genética e cabeça. Ele tem uma Muita, cabeça, assim, muito à muita, frente muito. de um jovem de 23 anos, né. E isso se deve, e eu faço A questão de mentalidade dizer, muito boa. ao ex-preparador dele, o Batata, e ao grande amigo dele, o Francisco. Caiu em Porque boas mãos. isso, cara, é como se fosse aquela primeira moldada. Igual na primeira infância, a criança, os primeiros valores que ela recebe é o que ela gruda. E eu acho que ele tem isso muito enraizado, de tipo assim, fazer da forma como o old school faria. E aí, se você consegue, porra, aí você pega, pô, um whey gostoso, não sei o quê, tudo fica mais fácil. Então, Aprendeu a dirigir de Fusca, velho. Foi. Bora pegar a BYD. só que ele é um Porsche. Bom, Foi. pessoal, a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Por favor, fortaleça não só o nosso podcast, deixando o like e a inscrição, mas seguindo o Arthur, seguindo
o Rafa no Instagram deles e também, já aproveitando por lá, fiquem ligados que vamos postar os melhores momentos, os cortes aqui, para vocês acompanharem lá e saírem compartilhando depois, porque isso fortalece demais. Vamos ficando por aqui, até a próxima, vai cavalo!